que foi divulgado o nome do novo Papa, é claro, começam a surgir histórias, biografia vai sendo aumentada, Wikipedia é atualizado, mas o que estão me contando aqui é que o Papa já havia falado antes sobre a questão LGBTQIA+, a inclusão dessas pessoas na Igreja Católica, dele ser contra essa inclusão da categoria LGBTQIA+, na Igreja Católica, e também sobre ideologia de gênero, ou seja, a gente já vê, então, um Papa mais conservador, um pouco mais conservador, como você disse. Mas é exatamente esse é o ponto, você entende, Neila? Não existe cardeal progressista nesse aspecto, você entendeu? Não existe. Existem aqueles que são mais conservadores, ou seja, aqueles que aceitam abrir uma pequena janela, né? E aqueles que não aceitam. Veja, a gente tem as pessoas hoje têm essa mania, né, a inclusão. Gente, não é assim que sempre funciona. Veja, uma igreja como a Igreja Católica, ela não tem um aspecto de inclusão. Não tem um departamento da empresa de inclusão. Isso não existe, né? Isso não existe. Agora, veja, aí cabe cada um seguir ou não a igreja que quer, né? Se dentro de uma instituição você não se sente bem, né? E você não consegue mudar a instituição, você então ou aceita ou sai, né? É assim que as coisas funcionam. Existe também um pensamento, doutrinário. A gente não está falando aqui de uma empresa que de repente passa a defender o verde, passa a defender a inclusão de gays. Não, é uma igreja que tem doutrina, né? É uma igreja que não acredita em mais de 2 gêneros. Aliás, o governo inglês também não, por ordem do Supremo lá deles, né? Não tem mais. Então, assim, essas novidades ou essas aceitações que, veja, por mim, todo mundo era aceito. Eu pessoalmente, acho muito contraproducente você não ter a Igreja Católica não ordenar mulheres, até porque você tem ainda preservar o celibato de padres, né? Até porque você acaba abrindo caminho para abuso sexual, né? Você acaba virando refúgio de gente que não consegue assumir a sua condição sexual, sua sexualidade fora, e vai para a igreja, né? Você tem uma carência de vocações, então assim, como é que você pode fechar a ordenação para metade da população humana, né? Isso não faz muito sentido. Mas é uma tradição, tem uma doutrina por trás disso, né? Que para mudar é extremamente difícil e complicado, né? A Igreja Católica é uma daquelas poucas instituições, eu não estou defendendo a Igreja Católica, estou tentando apenas entender a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma das poucas instituições que ainda faz questão de manter uma certa coerência. Ainda que a coerência não se case com o mundo moderno, é uma coerência doutrinária, uma coerência, né? E as mudanças da igreja se dão ao longo de séculos. O tempo da igreja é um tempo muito diferente. Eu disse aqui, a primeira encíclica, Rerum Novarum, foi até rápida, mas aconteceu muito depois da Revolução Industrial, muito depois dos movimentos socialistas acontecerem, né? De estarem até, de certa forma, ameaçando o primado da igreja dentro das classes operárias, né? Então, do proletariado. Então, assim, é por isso que é importante dizer, o Francisco, ele não era um papa progressista no sentido mais amplo da palavra, né? Ele não admitia casamento gay. A igreja jamais vai aceitar o aborto. Esqueça, isso vai contra os princípios mais básicos da igreja, né? Não é nem dogma, é princípio doutrinário, né? Então foi um passo gigantesco quando o Francisco, embora não aceite o casamento gay, não aceite que possa haver mais de 2 gêneros, né? Ele abre essa pequena janelinha, como eu dizia, eu faço questão de usar o diminutivo, que é a pequena janelinha, é muito pequena, né? Ao permitir que padres católicos abençoassem católicos
que optassem por esse laço, que é um laço proibido pela igreja, ou não aceito pela igreja, certo? Então, assim, este Papa, assim, não adianta ficar fazendo caça ao Papa agora, né? Não, ele é um católico, ele é um cardeal católico, né? É um cardeal que vem de uma tradição, que vem de uma doutrina, né? Então, por mais que ele possa ser um sujeito aberto, ele estará sempre limitado, né, pela doutrina e também pelos dogmas, né? Ele pode se mover um pouco, mas nunca será a ponto de atender o que um RH de uma empresa pode fazer, entendeu? Não é assim que funciona, gente. Não, esqueçam, né? Esqueçam. Não social católico, né? Não existe. Como? O Ministério da Inclusão Social no catolicismo. Não existe. Não. O que a igreja faz, veja, quando o Papa Francisco diz naquela famosa entrevista do avião, pela primeira vez, quem sou eu para julgar? Né? Ele não está julgando, mas está. Mas né? está. Mas está, né? Ele julga, não, olha aqui, estão em pecado, estão contra a natureza de Deus, né? Criada por Deus, mas a igreja abraça os pecadores. De qualquer, né? É o famoso atire a primeira pedra, né? Atire a primeira pedra, com a passagem do Novo Testamento, né? É a mesma coisa. Então, assim, você tinha papas que atiravam a primeira pedra, agora você tem papas que não atiram a primeira pedra, você entendeu? Excelente análise, inclusive. Isso já é um grande... olha, acreditem em mim, isso é um grande passo. É um grande passo, né? Ainda mais para uma instituição que costumava queimar em fogueiras aqueles que eram considerados hereges, né? Entendeu? Então, não esqueçamos, né? Enfim, eu acho muito interessante para quem cobre catolicismo, quem estuda catolicismo, eu acho muito interessante esse passo que a igreja deu hoje. Se fosse o Parolin, seria alguma coisa, digamos assim, menos intrigante, né? Um Papa americano, com todas as características que o Leão XIV tem, torna tudo muito mais interessante. Interessante o nosso papo, Sabina, adorei.